Olá, quarto ano, muito bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a mamãe? Tudo bem com o papai? Tá tudo em paz em casa? Graças a Deus. Fico muito feliz. Torço que continue assim. Tudo em paz, tudo tranquilo, né? Todo mundo bem. Eu também estou bem. Estou só um pouco gripada, né? Como vocês já sabem, mas nada de preocupante, ok? Então, a disciplina de hoje, né? História, tá? A disciplina de hoje, história, já tivemos língua portuguesa, eu acredito que vocês já tenham assistido a aula, né? Geralmente, os alunos assistem primeiro a de português, né? De língua portuguesa. Então, vamos lá. História, páginas. Hoje são dois assuntos: o ciclo do ouro e as revoltas, tá? Então, nós vamos estudar a página 121, 122, 126 a 130, certo? A tia não colocou as páginas do livro, tá? A tia fez uma pesquisa fora a parte para estar contando, para estar acrescentando aí o assunto do livro, tá bom? Vamos lá. Primeiro, deixa eu aumentar a tela, né, meus amores? Para a gente conseguir ver melhor. Pronto. O ciclo do ouro. Primeiro, o ciclo do ouro. Vamos lá. O ciclo do ouro é considerado o período em que a extração e exportação do ouro figurava como principal atividade econômica na fase colonial do país e teve seu início no final do século XVII, época em que as exportações do açúcar nordestino decaíam pela concorrência mundial do mercado consumidor. Olha aí, essa época aí, olha a situação dessa época. Olha aí, extração do ouro. O ciclo do ouro em Minas Gerais. As grandes jazidas de ouro foram descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, onde foram divididas em forma de lavras, que são lotes auríferos para exploração, a exemplo das Seis Marias latifundiárias de monocultura. Olha aí. Durante o auge deste ciclo, no século XVIII, foi gerado um grande fluxo de pessoas e mercadoria nas regiões citadas. Lá em Minas Gerais, acabei de falar, então começou a ver um entra e sai danado de gente, toda hora gente entrando, né? Coisa que não acontecia, mas quando o ouro foi descoberto, nossa, era um entra e sai geral de pessoas, principalmente nessa região. Desenvolvendo-as a intelectual, chegada de ideias iluministas trazidas pela elite recém-intelectualizada e economicamente, produção alimentar para subsistência e pequenas manufaturas. O que acabou acontecendo? Devido ao grande fluxo de pessoas que entravam e saíam, né, dessas regiões, elas cresceram de uma forma, sabe, cidadezinha que era pequenininha, parece um ovinho de tão pequena, tinha nada, de repente estava lá, né? Cidade, zona grande. Pois é. Por quê? Por causa das pessoas que estavam chegando. Além de começar a crescer as cidades, uma grande produção de alimentos, também as ideias daquelas pessoas, porque tinha muita gente que estava vindo de fora com ideias iluministas, que na época eram pessoas que tinham ideias novas, que vinham para o Brasil com essas ideias. Ah, em tal país aconteceu tal coisa, em tal país está acontecendo tal coisa. E eles queriam implantar essas mesmas ideias aqui. Isso vai acabar, que é no próximo assunto, gerando as revoltas, tá? Vamos lá. Olha aí a ilustração. Neste período, estima-se que a população brasileira tenha passado de 300 mil para cerca de 3 milhões de pessoas. Por fim, o ciclo do ouro perdurou até o acaso do século XVIII, quando se esgotaram as minas, aproximadamente em 1785, em pleno desenrolar da Revolução Industrial. Pois é, gente. Aí, né, foram tirando ouro, nessas regiões crescendo,
passando de 300 mil para 3 milhões de pessoas, crescendo. Só que o ouro acabou, esgotou. Ouro não é igual planta, que a gente planta e nasce ouro. Uma hora, de tanto tirar e acabar. Acabou. E foi bem na época da Revolução Industrial, que nós ainda, assunto que nós ainda vamos falar sobre ele, tá? Não hoje. Exploração e administração do ouro. Este período representou o momento de maior abuso e dominação do Brasil pelos países europeus. Eles já não abusavam da gente, né? Imaginou agora. Posto que a coroa portuguesa cobrava altos impostos sobre o minério extraído, aos quais eram taxados nas casas de fundição, onde as pedras eram derretidas e transformadas em barras e recebiam selo que dariam legitimidade para ser negociado, pois havia desvios e sonegação, que quando descobertos eram penalizados duramente. Então, tudo era passado pela coroa portuguesa. Para quê? Para eles obterem lucros. Só que, às vezes, aconteciam das pessoas desviar o ouro. Mas quando era descoberto, ixi, quem fazia isso, nossa. Os principais mecanismos de controle foram como que Portugal como que Portugal controlava para receber esse dinheiro aí? Como que ele cobrava os impostos? Olha, tinha o quinto. O que era o quinto? 20% de toda a produção do ouro caberiam ao rei de Portugal. Tinha a derrama, que era uma cota de aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano, que deveria ser atingida como meta pela colônia. Caso contrário, penhorava-se os bens dos senhores de Lavras. Olha aí como eles eram ruins. E tinha a captação, imposto pago pelo senhor de Lavras por cada escravo que trabalhava em seus lotes. Se ele tivesse 10 escravos, tinha que pagar pelos 10 escravos. Percebemos que os altos impostos, as taxas, as punições, os abusos de poder político exercido pelos portugueses sobre o povo que vivia na região e no Brasil como um todo, gerava conflitos que culminariam em várias revoltas. Claro, né? O Brasil estava sofrendo tanto, as pessoas brasileiras estavam sofrendo tanto, que acabaram se revoltando, concomitantemente em que essa economia trouxera um crescimento demográfico ao país e desenvolveram uma economia baseada na atividade pecuária em diversas regiões isoladas do território brasileiro. Trouxe crescimento, mas trouxe também muita revolta. Essa economia também derivou em pobreza e desigualdade, pois ao final deste ciclo a população ficara à margem da sociedade, tendo que se sujeitar à agricultura de subsistência para sobreviver. Também trouxe pobreza, né, gente? Porque o ouro acabou, e aí as cidades só tinham isso, e aí a pobreza cresceu. E eles começaram a apostar aí, ó, na agricultura. Mas era na agricultura de subsistência, cada um plantava para si. Após este período, o Brasil permanecia como simples exportador de produtos primários, estancado nesse ciclo vicioso e sem conseguir envergadura técnica capaz de promover o seu desenvolvimento econômico. E então, né, gente, depois de tanto sofrimento, depois de tantos impostos, pobreza, pois tanta coisa não era de se esperar. As pessoas ficaram revoltadas, houve várias revoltas. O que é revoltas? Um grupo de pessoas que ficam revoltados com determinadas coisas e vão lá atacar o governo português. Isso aconteceu em vários momentos. Vamos falar de algum deles aqui. Lá na página 126, tá? Nós vamos passar pelas revoltas. Nós falamos do ouro, aí você vai fazer a atividade que só é da página, só tem na página 123, que é falando sobre o ouro. Aí nós vamos entrar aqui no assunto das revoltas, que é lá na página 126. Aliás, minto, 123, 124, 125 vai falar sobre o ouro, tá? Aí a 126, que é as revoltas. Nosso assunto continua aqui. Período regencial compreendido entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade de Dom Pedro II foi marcada por revoltas e disputas em todo o império, atingindo algumas importantes províncias do norte a sul da recente nação.
As revoltas explodiram no país por diversas causas. Assim, não é possível pensar nessas revoltas de forma homogênea. Não aconteceu todas as revoltas pelo mesmo motivo, gente. Não foi assim. Cada lugar teve os seus motivos. Então, não teve apenas uma única forma, uma única bandeira, uma única causa, uma única motivação. Embora a perda de uma ideia de legitimidade existente enquanto Dom Pedro I esteve à frente do trono possa ser considerado um fator relevante. A desestabilização do império levou também a disputas entre elites provinciais. Então, nesse tempo, estava uma disputa, porque Dom Pedro I estava saindo e Dom Pedro II ainda não tinha idade para ser rei. Aí houve umas brigas com Portugal, então isso também pode ter acarretado algumas revoltas, né? Mas não, como eu disse, não foi só isso. Existem vários motivos. Pelo menos aqui, ó, a revolta de Beckman. A revolta de Beckman foi uma rebelião nativista ocorrida na cidade de São Luís, estado do Maranhão, em 1684. Quais foram as causas principais? Grande insatisfação dos comerciantes, proprietários rurais e população em geral com a Companhia de Comércio do Maranhão, instituída pela coroa portuguesa em 1682. Os comerciantes reclamavam do monopólio da companhia, da empresa ficar toda voltada para Portugal. Os proprietários rurais contestavam os preços pelos quais a companhia pagava por seus produtos. Então, era preço altíssimo, né? Já grande parte da população maranhense estava insatisfeita com a baixa qualidade, altos preços cobrados pelos produtos manufaturados comercializados por essa companhia, que era de Portugal. Outros produtos como trigo, bacalhau, vinho chegavam à região em quantidade insuficiente, demoravam para chegar e ainda vinham em péssimas condições para consumo. Quase que vinha uma lavagem de porco, gente. Havia também o problema da falta de mão de obra escrava na região, porque os escravos fornecidos pela essa companhia eram insuficientes, eram poucos para as necessidades dos proprietários rurais. Uma solução seria a escravização de indígenas, porém, os jesuítas eram contrários. O pessoal da igreja não queriam que escravizassem os índios. Olha aí a imagem. Na noite de 24 de fevereiro de 1684, os irmãos Manuel e Thomas Beckman, dois proprietários rurais da região, como apoio dos comerciantes, invadiram e saquearam um depósito da Companhia de Comércio do Maranhão. Os revoltosos também expulsaram os jesuítas da região e tiraram do poder o governador. A corte portuguesa enviou então ao Maranhão um novo governador para acabar com a revolta e colocar ordem na região. Os revoltosos foram presos e julgados. Os irmãos Beckman e Jorge Sampaio foram condenados à forca. Viu? Era assim que os portugueses tratavam quem fazia guerra. A Guerra dos Emboabas. A utilização do termo emboaba pejorativamente dirigida aos estrangeiros que tentavam controlar a região tardiamente ou forasteiros que alcançavam a região interiorana atrás de metais preciosos. Sob a liderança de Manuel Nunes Viana, os emboabas organizaram diversas expedições em que buscavam enfraquecer a hegemonia dos paulistas nas regiões mineradoras. Entre as lutas mais intensas, o combate desenvolvido no Capão da Traição ficou conhecido pela morte de 300 paulistas pela mão dos emboabas. Tendo em vista a situação de confronto, os colonizadores portugueses buscaram formas para reafirmar sua autoridade no local. No ano de 1709, a coroa portuguesa determinou a imediata separação territorial das capitanias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao fim da guerra, os bandeirantes buscavam outras jazigas nas regiões de Mato Grosso e Goiás. Alguns desses bandeirantes, beneficiados com o ganho da atividade mineradora, aproveitaram para formar unidades agrícolas, que abasteciam os núcleos urbanos que surgiram naquela mesma época. Aí aos bandeirantes. Aí teve a Guerra dos Mascates. A partir de 1654, a expulsão definitiva dos holandeses de Pernambuco provocou uma grande mudança no cenário econômico daquela região.
Os grandes produtores de açúcar, que anteriormente usufruíam dos investimentos holandeses, agora viviam uma crise. Contudo, esses senhores de engenho ainda possuíam o controle do cenário político local, por meio do poder exercido na Câmara Municipal de Olinda. Em contrapartida, Recife era considerado o principal polo de desenvolvimento econômico de Pernambuco. O comércio da cidade trazia grandes lucros aos portugueses, que controlavam a atividade comercial da região. Essa posição favorável tinha como motivação diversas melhorias empreendidas na cidade, como a colonização holandesa, que havia transformado a cidade em seu principal centro administrativo. Com o passar do tempo, a divergência entre os fazendeiros de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife criou uma tensão local. Inicialmente, os senhores de engenho de Olinda, vivendo sérias dificuldades para investir no negócio açucareiro, pediram vários empréstimos aos comerciantes portugueses de Recife. Contudo, a partir da deflagração da crise açucareira, muitos dos senhores de engenho acabaram não tendo condições de honrar seus compromissos e não pagaram. Nessa mesma época, a complicada situação econômica de Olinda somou-se ao completo sucateamento da cidade, que sofreu com as guerras que expulsaram os holandeses. Com isso, a Câmara de Olinda decidiu aumentar os impostos. E aí, toda a região, incluindo Recife, tiveram que pagar e ficaram o quê? Inconformados, viu, gente? Eles não gostaram nada disso, né? Então, eles até buscaram, eles queriam que a Olinda não pertencesse ao resto do país, tá? Aí, só que o que aconteceu? Os comerciantes de Recife conseguiram elevar o seu povoado à categoria só de vila, não conseguiram separar eles do Brasil, né? E, dessa forma, a definição das fronteiras dos dois municípios serviu como estopim para outro conflito. A guerra teve início com a vitória dos holindenses, que conseguiram invadir e controlar a nova cidade pernambucana. Mas logo em seguida, os recifenses conseguiram retomar o controle da sua cidade. O prolongamento da guerra só foi interrompido no momento em que a coroa portuguesa indicou a nomeação de um novo governante, que teria como principal missão estabelecer um ponto final ao conflito. O escolhido para essa tarefa foi Félix José de Mendonça, que apoiou os mascates portugueses e estipulou a prisão de todos os latifundiários olindenses envolvidos com a guerra. Aí teve a revolta de Felipe dos Santos, lá na região de Minas Gerais. Na qualidade de maior centro de exploração econômica, também foi o local propício para diversos episódios de indignação e de revolta contra o controle das autoridades metropolitanas. Os portugueses continuavam cobrando impostos absurdos e exercendo controle sobre as riquezas extraídas dos solos. A hostilidade e a desconfiança instalada na região de Minas fazia com que qualquer suspeita de contrabando ou sonegação acionasse uma rígida ação das tropas metropolitanas. Então, houve muitos conflitos nessa região por conta disso, né? Aí, eles se uniram, um grupo liderado por Filipe dos Santos, por isso que é Revolta de Filipe dos Santos, o grupo que liderou essa revolta é Filipe dos Santos. Ele reivindicava o fechamento das casas de fundições, e era esse o objetivo dessa determinada guerra aí. No dia 14 de julho, iniciou-se o conflito que prendeu vários participantes dessa guerra, dessa revolta, e condenou Felipe dos Santos à morte, viu? E, por fim, aí nós vamos falar na Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi um movimento de caráter separatista, que ocorreu, então, nas capitanias de Minas Gerais em 1789. O objetivo era proclamar uma república independente, criar uma universidade e abolir as dívidas junto à Fazenda Real. Eles não queriam que aquela dívida, o povo mineiro estava devendo muito à coroa portuguesa, eles queriam que os portugueses não cobrassem, né? Mas o movimento foi descoberto antes do dia marcado, por conta, sabe de quê? Uma dessas pessoas que estavam juntas ali, uma traiu a todos. É isso mesmo.
Aí aqui tem as causas da Inconfidência Mineira, que vocês já sabem, né? Não preciso nem ler aqui, nem vou ler tudo, mas as causas eram as cobranças de impostos, é, ou a pobreza da população, eles queriam cobrar a derrama, queriam cobrar todos aqueles impostos que eu falei, e os mineiros não queriam pagar. Né? Também porque algumas pessoas, lembra que eu falei que tinham pessoas que tinham chegado com ideias do iluminismo, que vinham de outros países, viam as coisas acontecendo nos outros países e queriam trazer para cá. E para isso, a população, o povo tinha que não sofrer menos, não passar por tantas coisas absurdas que a gente passava. Então, eles começaram em tal país não acontece isso, em tal país não acontece isso. Começaram a colocar ideias na cabeça do povo. E aí também gerou as guerras. Eles se juntaram, eles tinham bandeira e tudo, para lutar contra os portugueses. Mas um desses aí, ó, acabou traindo os outros, né? O líder desse povo era chamado de Joaquim José da Silva Xavier e o apelido Tiradentes, tá? Então, ele que foi o mais prejudicado, sabe por quê? Porque a maioria foi presa, né? Mas Tiradentes, como ele era o líder, ele foi esquartejado. Tá aí a bandeira deles, ó, que eles fizeram, vocês viram aquele desenho eles fazendo a bandeira, né? E ele foi esquartejado. O que que é esquartejado, gente? Ele morreu, foi morto e ele foi esquartejado. Esquartejado significa que cada pedaço dele foi colocado em cada ponto da cidade para mostrar para os outros que não adiantava se revoltar, que não adiantava ter revolta nenhuma, porque eles iam se dar mal. Quem se revoltasse iria se dar mal. Era isso que eles queriam mostrar para o povo. Olha, se você se revoltar, vier fazer guerrinha aqui, aconteceu o mesmo com ele. Por isso que Tiradentes foi espalhado, cada pedaço do corpo dele, em toda a cidade, assim, para todo mundo ver o poder da coroa portuguesa. Gente, isso aí. Bom, meus amores, vou ficando por aqui. A aula foi longa, né? Tia teve que dar uma resumida aí, mas, enfim, você ficou sabendo de tudo que você precisava saber, tá bom? É porque a tia queria matar todas as curiosidades, mas, enfim, né? Nem sempre a gente tem esse tempo todo. Meus amores, grande beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.